Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Emerson e sou facilitador de aprendizagem da disciplina Fenômeno de Transporte. Hoje irei apresentar para vocês como interpretar o diagrama de Moody para a resolução de exercícios da disciplina Fenômeno de Transportes. Vamos lá! O diagrama de Moody é utilizado para encontrar o fator de atrito que está dentro da equação de Darcy. A equação de Darcy serve para calcularmos a perda de carga por atrito dentro da equação de Bernoulli. O diagrama de Moody trabalha com três variáveis: o fator de atrito, número de Reynolds e a rugosidade relativa, que está diretamente ligado ao material em que é feito o tubo. Para entendermos melhor a leitura do número de Reynolds dentro do diagrama, podemos verificar que existe o número 10 elevado a 3, que significa 1000. Os números que vêm à frente desse 10 elevado à terceira significa que 2 vezes 10 a terceira, 3 vezes 10 a terceira, 4 vezes 10 a terceira, assim consecutivamente. Um pouquinho mais à frente temos o número 10 elevado à quarta, e os seus respectivos números à frente significam que nós temos 2 elevado à quarta, 3 elevado à quarta, 4 elevado à quarta, assim consecutivamente. Um pouco mais à frente nós temos lá 10 elevado à sexta. Os números que estão à frente são 2 vezes 10 à sexta, 3 vezes 10 à sexta e assim consecutivamente. Então, o número que está diretamente ligado à linha superior é o número que corresponde a esta linha. Como, por exemplo, ali no início do diagrama, 10 elevado à terceira. Um pouquinho mais à frente, nós temos aquela linha que corresponde 2 vezes 10 elevado à terceira. Lá na frente, nós temos 2 vezes 10 elevado à sexta. Porém, se nós temos uma linha que corresponde a um intervalo entre dois números, nós vamos verificar quantas linhas existem entre esses dois números. Naquele caso em específico ali, nós temos 2,5 vezes 10 à sexta. E assim podemos interpretar os números de Reynolds dentro dessa base do diagrama de Moody. Vamos lá para alguns exemplos. Então nós temos aqui 10 elevado à sétima, que corresponde ao número de Reynolds. E nós temos uma rugosidade relativa de um tubo de 0,001. Então nós podemos fazer a ligação entre esses dois pontos e encontramos ali uma reta que corresponde a 0,02 de fator de atrito. Então o fator de atrito para essas condições de número de Reynolds e rugosidade relativa é 0,02. Podemos verificar também que se nós aumentarmos o número de Reynolds, mas mantivermos a mesma rugosidade relativa, não há variação do fator de atrito, pois estamos dentro de uma zona que se chama zona de turbulência plena, que está separada por essa linha pontilhada. Então, tudo que estiver ao lado direito desta zona, se tivermos uma rugosidade relativa fixa, independente do aumento do número de Reynolds, nós teremos o mesmo fator de atrito. Agora, quando nós estamos trabalhando do lado esquerdo, né, dessa linha pontilhada, podemos verificar que o número de Reynolds, neste caso, é 1 vezes 10 à quinta, pois ele está entre o 10 à quinta e o 2 vezes 10 à quinta. Nessa região nós verificamos uma curva exponencial, né? Então, neste caso, é a zona de transição. Na zona de transição, nós verificamos que as linhas deixam de ser uma reta e passam a ser curvas, o qual nós devemos fazer os traçamentos corretos. Então, quando nós temos ali uma rugosidade relativa de 0,001 para um Reynolds de
1 vezes 10 à quinta, o nosso ponto de intersecção aqui vai dar como fator de atrito de 0,021 entre 0,022. Esse então é o nosso fator de atrito para esta região, que está direcionada à rugosidade relativa de 0,01. Então podemos ver que quando nós estamos trabalhando na zona de turbulência plena do lado direito, é uma reta. Quando nós estamos trabalhando do lado esquerdo, na zona de transição, torna-se uma curva. Então temos que acompanhar essa curva para que possamos fazer o extrapolamento da reta, a extrapolação, né, dessa reta, e conseguirmos então identificar o fator de atrito logo à frente. Para um escoamento laminar, basta apenas o número de Reynolds, pois a rugosidade relativa não irá interferir no resultado para encontrar o fator de atrito. Por exemplo, se nós temos um escoamento cujo número de Reynolds é 1 vezes 10 a terceira, nós traçamos essa linha até encontrarmos a linha de escoamento laminar dentro do diagrama de Moody, e aí então nós fazemos a ligação entre o número de Reynolds, encosta na linha do fluxo laminar e projeta para o fator de atrito. Então podemos verificar se eu tiver um tubo com rugosidade relativa de 0,001 e tiver o número de Reynolds de 1 vezes 10 a terceira, nós podemos verificar que a linha sobe até encostar na projeção do fluxo laminar. E então encontramos o fator de atrito, que neste caso dá 0,046, porque ali nós vamos contar de 2 em 2. Então nós temos 0,04, 40, né? Vamos dizer assim, 0,042, que está traçado pela linha azul, 0,044, depois 0,046. Espero que tenha ficado claro esta explicação para vocês. Qualquer coisa, só perguntar que a gente estará respondendo para vocês aí. Então, uma outra maneira de se calcular é quando nós temos uma tubulação hidraulicamente lisa. Então nós temos ali, vamos acompanhar aqui, 2 vezes 10 a quinta, número de Reynolds. Nós fizemos ali o traçamento para um tubo hidráulico liso. Então neste caso também a rugosidade relativa tende a zero. Então nós não temos a rugosidade relativa como um fator determinante. Então nós traçamos a linha diretamente para o fator de atrito. Então se nós temos um número de Reynolds de 2 vezes 10 a quinta para uma tubulação hidraulicamente lisa, nós então teremos como fator de atrito 0,015. Correto? Esses valores nós iremos introduzir na equação de Darcy para que possamos calcular então a perda de atrito pela rugosidade das tubulações. Pois bem, foi apresentado para vocês então o diagrama de Moody. Queria deixar também mais uma informação. Reynolds igual ou menor que 2000 é um fluxo laminar, e igual ou maior que 4000 é o fluxo turbulento, né? E entre esses dois valores nós temos uma fase de escoamento de transição. Espero ter ajudado vocês. Obrigado e até a próxima aula. Tchau!